Esse corte aqui é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus para poder apostar com o cupom FUTEBOTECO. Link na descrição. Por exemplo, fui convidado para fazer o Gazeta Esportiva, para ficar na reportagem e apresentar o Gazeta Esportiva em 1998. Logo em seguida, pintou o convite também para fazer o Mesa Redonda. Fiz o Mesa Redonda. O diretor, na época, virou para mim e falou assim: Celso, cara, você precisa criar uma personagem. Assim, como assim? Chico Lang é corintiano, o Avalone é palmeirense. Então você precisa criar uma personagem. Eu lembro que a resposta foi meio arrogante no dia, hoje eu vejo, mas ela foi sincera. Eu falei assim, velho, eu fiz jornalismo, não fiz teatro. Então você não tem perfil pro Mesa. Beleza? E fiquei só na Gazeta Esportiva. Se eu fosse um cara deslumbrado, que quisesse a fama, O Mesa, na época, era o programa de maior audiência da casa. Sim. O Gazeta Esportiva não, o Mesa era. Cara, o Mesa era um um dos programa programas mais tradicionalista. tradicionais. Muita gente, a nossa audiência nacional, muita gente talvez não saiba, não assista a Gazeta, né? Assim, eu imagino que ela só passe aqui, mas, pô, o Mesa tinha caras do quilate de Flávio Prado, Roberto Avalone. Na época o Flávio tava. O Flávio era concorrente, que ele era do Cartão Verde, e o Mesa tinha o Avalone, tinha Dalma Pessoa, o Chico Lang já estava lá, Márcio Bernardes, aquela coisa toda. Então fazer parte daquele time era sonho. Solera. Era sonho para qualquer um. Só que eu não queria ser o que eu não era. Então, para mim, não foi nenhum problema dizer não. E aí. Até porque eu era um fedelho. Eu vou criar um personagem no meio de cara que já tem uma história construída, eu seria mais um. Eu fiquei só no Gazeta Esportiva e aquela história que eu falei no começo aqui do nosso encontro. Queria ser o comentarista que eu aprovaria, que eu assistiria, aquela coisa toda. Que era um cara mais centrado, mais sóbrio. O que aconteceu? Eu, todos os dias no Gazeta Esportiva, sendo o cara sóbrio, sendo o contraponto dos comentaristas mais folclóricos. Sim. Avalone, Chico Lang. Então, sem querer, eu acabei criando uma personagem do cara mais sensato, do cara mais sereno. E que foi o que me permitiu depois trafegar em outras áreas, como o Jornal da Gazeta, fazer o Jornal da Gazeta, apresentar o esporte no Jornal da Gazeta, depois fazer eleição, fazer entrevista com um economista, com político, aquela coisa toda. Teve um dia na Gazeta que eu apresentei a Hora do Voto, que era um dia de eleição, apuração de voto, e o Flávio pegou Covid. Eu saí do ar, o programa terminava o Hora do Voto, começava o Mesa Redonda. Eu só saí, tirei a gravata, tirei a camisa, parecia coisa de Superman. Você tirava tudo, botei o uniforme do Mesa Redonda e fui apresentar o Mesa. Mas isso só foi possível porque eu fui fiel àquilo que eu acredito. Então eu não me deslumbrei, eu não me prostituí em busca da fama, em busca da... E essa é uma linha de conduta que eu levo. Então, quando eu falo que tem um preço, eu não fui um cara polêmico. Porque eu não vou usar ninguém de escada para aparecer. Isso pode levar um tempo maior. Mas beleza, mas quando eu sair, eu vou ser respeitado. Os meus filhos vão me ver sendo respeitado. Sim. Sabe, é uma coisa, às vezes, a pessoa assim, o cara que não é polêmico tem isso. Não. Em cima do muro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Você tem que ter respeito. É isso. E esse respeito, muitas vezes, vem das pessoas que te observam, das pessoas que te assistem. Tem uma outra pergunta aqui também do Daniel Correia. Mandou um abraço pra você e perguntou Daniel. sobre a treta com o Barolo. Mandou um abraço pra você e falou sobre essa treta com o Barolo. Pra quem não sabe, o Barolo, só pra contextualizar, é um influencer, digamos assim, um comunicador do São Paulo, enfim, que foi ao Mesa Redonda, né? E teve um embate com você sobre Diniz, né? Teve, mas assim, foi... Treta é muito pesada, né? Pra mim não foi muito diferente do que eu já briguei com tantos outros companheiros de mesa. O Barolo, eu falei sobre isso outro dia, a gente já trabalhou junto. Ele foi diretor do Mesa? Foi. E a gente tinha algumas divergências do ponto de vista editorial. Assim,
como um pode ser de esquerda, outro de direita, um progressista, outro mais conservador. E assim, a gente vê um país dividido, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que você precisa ter acesso ao contraditório. E a gente tinha, assim, algumas divergências do ponto de vista editorial, do ponto de vista ético, do ponto de vista de comportamento. Sei lá, às vezes um é mais sensacionalista, outro é mais centrado. Um é mais polêmico e o outro é mais sóbrio. Ok. Claro que quando você tem um objetivo comum e você tem pensamentos Não foi o Barolo divergentes... que falou pra você que você não servia pra mesa redonda, não? Ou foi? Foi. Foi? Enfim, mas a questão é, quando você tem objetivos comuns, então às vezes o debate ele traz um desgaste, mas ao mesmo tempo ele enriquece. Então, eu sou um cara que eu defendo muito os meus pontos de vista, as minhas convicções. Mas não sou o dono da verdade. Não tenho essa onipotência de achar que a minha verdade é maior do que a dos outros. Então, num regime democrático, eu tento convencê-lo de que o que eu estou pensando é o correto. Se eu conseguir convencer, vou ficar feliz, legal, poxa vida, que bacana. Se não, ok, faz parte, vou fazer até que ponto isso chegue no meu limite da dignidade. Então, normal. Mas, assim, para mim, eu já tinha ouvido já até de algumas manifestações dele. Eu não ligo, cara, eu não ligo mesmo. Chama baixinho, eu sou baixinho, mas tenho 1,72 m, tá tudo certo. Isso não me... De novo, né? Eu não costumo usar as pessoas como escada para aparecer, para crescer. Isso não me incomoda. E na questão do Diniz, poxa, a direção do programa resolveu convidar duas pessoas. O Diniz para falar sobre o São Paulo e ele na figura do torcedor, do youtuber, para falar da visão do torcedor. E tá tudo bem. Acho que é uma coisa que eu falei outro dia também num outro podcast, quando vocês recebem convidados aqui, por mais que vocês queiram apertá-los, você cria um clima hospitaleiro, até para que você sinta vontade para falar. E na ocasião, por uma questão de dinâmica da apresentação, as primeiras perguntas acabaram indo para ele. E quando ele fez a pergunta pro Diniz, eu ali participando do programa, achei que ela tinha passado um pouquinho do ponto. E eu senti o desconforto no Diniz. Até aí, ele tem o direito de perguntar, o Diniz tem que responder, eles que lutem. Porém, eu achei de bom tom, como o programa é Mesa Redonda Futebol Debate, não é um programa de entrevista que você pergunta ou responde, intervir. Intervir por quê? Por duas razões. Uma, porque era realmente o que eu acreditava. Eu achava que tinha... Eu sempre defendi o Diniz, né? Sempre defendia. Então eu achava ele que não estava no programa do Barulho, ele estava no programa de debate, que você também tinha participação. Eu achei de bom tom intervir, porque eu era algo que eu acreditava. E também para que o Diniz visse que ele não tinha caído numa armadilha. Que aquilo não era uma arapuca, um ato covarde de você trazer alguém de fora para bater nele, enquanto todo mundo fica ali olhando passivamente como se fosse esse o objetivo. Tipo, a gente não vai bater em você, mas vai trazer alguém para bater. Entendi. Então, para que ele percebesse que aquele posicionamento não era um posicionamento do programa. E que havia gente ali que pensava diferente. No meu caso, e não se trata de ser amigo, eu não sou amigo do Diniz, sou apenas um cara que gosta do trabalho dele. Claro. E quando tem que fazer crítica, eu vou fazer crítica, e quando eu tiver que elogiar, e no caso ali só tinha coisas boas para falar. Então foi uma intervenção, sabe, nesse sentido de gerar uma reflexão, na época eu não lembro exatamente, mas sobre, o São Paulo já mandou tanta gente embora e não resolveu, sabe, eu entendia que o trabalho do Diniz era bom, embora os resultados não estivessem aparecendo, mas foi no sentido de trazer o debate, e esse é o objetivo do programa. Imagina, Mesa Redonda, Futebol Debate, tem que ter debate. E por o Diniz também não se sentir numa arapuca, numa armadilha, e que ele percebesse que aquilo não era um posicionamento do programa, e sim uma questão e normal. Ele tem o direito de perguntar, ou eu tenho o direito de responder, mas eu só achei interessante fazer aquela mediação, aquela intervenção. Só que para mim não teve essa importância toda, porque o que eu já briguei com Chico Lang, com Osmar Garrafa, com Flávio Prado, com Paulo, com o Miller, um monte de gente, com o próprio falecido Avalone, então faz parte, né? Nem briga, não é treta, são debates. Pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes e tá tudo certo.
né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Isso não significa que eu nunca vou concordar com ele ou você vou discordar ou coisa do gênero. Mas para mim não teve a menor importância, cara. Não teve mesmo. Zero importância. Não me incomodou nem o fato e nem mesmo a repercussão, né? Porque, assim, Repercutiu bastante. repercutiu bastante. Sim. Tanto que outro dia eu tava vendo da criação de um canal, tava lá com o Wesley vendo da criação de um canal, estávamos juntos. Daí eu coloquei, pô, eu lembrei, pô, mas eu tinha um canal de YouTube antigo, tal, deixa eu ver, e botei Celso Cardoso lá para ver se eu achava o canal, que eu não lembrava nem o endereço. Aí eu falei, Celso Barolo. Ah, você começou a ver. Agora, que é isso, velho? Eu já tinha visto alguns recortes que me mandaram, mas eu confesso que eu, olha, nem liguei. Já, tudo bem, para mim não faz a menor diferença. Entendeu? Mas eu comecei a observar mais e vi que isso ganhou uma repercussão, mas para mim... A internet alimenta zero. muito isso. Mas zero importância, zero. De novo, eu não vou pegar sabe? Não vou usar isso como escada. Não é do meu feitio. Não foi assim que eu criei, que eu construí minha carreira.